dar continuidade ao evento com a última mesa do dia. Eu sei que hoje pela manhã já reforçaram, já parabenizaram o grupo de travessia pela organização do evento, mas eu gostaria de novamente reforçar isso, né? Que foi uma iniciativa extremamente relevante, extremamente importante, né? Pelo momento em que nós vivemos, por propiciar um debate que acredito que vai contribuir não só na construção do BNCC, mas também, né, como uma forma de prolongar esse debate dentro do grupo, na UFG. Então, eu dou os parabéns e reforço a importância do evento. Bom, vou apresentar rapidamente o Matheus, que é um prazer imenso, Matheus, ter você aqui na UFG, no grupo. Nós somos colegas de graduação, então é sempre um prazer revê-los, são lembranças extremamente proveitosas que eu tenho, né? Do nosso tempo aqui na UFG, com a ficha de graduação. No século passado. Então é sempre um prazer revê-lo, encontrá-lo aqui, fora da UFG. O Matheus é professor do curso de graduação e pós-graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, FOP, onde leciona disciplinas sobre História do Brasil Contemporâneo. É membro do Núcleo de Estudos em História da Geografia e Modernidade, doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2006, onde também se graduou em História em 1999, no século passado. Seus interesses de pesquisa incluem temáticas referentes à história intelectual, história do livro e da leitura, teoria e história da geografia do século XX, ensino de história, história do tempo presente, memória, esquecimento, trauma, perdão, anistia, representações do passado. Bom, deixo então a palavra com você, Matheus. Eu agradeço, eu não sei se não consegui honrar o convite, mas em primeiro lugar, muito feliz da Adriana estar aqui ao meu lado, pelas mesmas razões que ela colocou. É sempre bom a gente reencontrar o nosso passado que não passou. E isso nos coloca, por exemplo, sempre quando eu venho a Fafiche, a primeira coisa que eu sinto é como a Fafiche de hoje está mais feia do que a de antes. Isso é a primeira coisa que me choca. E isso é ruim, né? Essa impressão. Mas eu gostaria de agradecer, eu gostaria de também elogiar o coletivo. Acho que nós precisamos criar novas formas de ação e pensamento. E acho que o coletivo é, digamos assim, um bom lugar de experimentação. Acho que a experiência do PIBID, como, digamos assim, como uma experiência ímpar para germinar possibilidades como essa desse coletivo, devem ser pensadas então como uns produtos possíveis do PIBID, na defesa que nós devemos fazer do PIBID nos dias de hoje. Então parabenizo e que o grupo tenha uma vida, não vou dizer vida longa, que ela seja intensa enquanto durar, que vocês possam criar outros coletivos também, se assim o desejar. A segunda coisa que eu gostaria de falar antes de começar, que eu me sinto um pouco na obrigação de falar alguma coisa, mais como cidadão do que como historiador, mas também como historiador. Como historiador, eu sempre julguei algumas pessoas do passado, sobretudo as pessoas que viveram início dos anos 60. Eu sempre julguei algumas pessoas a partir da seguinte pergunta. Aqui a gente fala que a gente não pode julgar a história, o passado, mas isso é inevitável, é do humano talvez. Eu sempre me perguntei o seguinte: por que não se resistiu ao golpe de 64? Eu não quero comparar demais, até porque eu acho que comparar o Jango com a Dilma é desmerecer o Jango. Comparar o Joaquim Levy com o Celso Furtado é desmerecer o Celso Furtado. Mas, não sei se no momento presente eu acredito que haja um certo problema, vamos dizer, da democracia contemporânea, que esse momento de crise pode ser uma oportunidade para a gente repensar o que é nosso sistema representativo, etc. Mas eu me coloco eu consigo hoje não apenas julgar, mas também compreender aquelas pessoas de 64. Porque a minha impressão hoje, por que elas não resistiram? Porque estava todo mundo cansado. Já tinha tido embate em 61, já tinha tido embate na eleição em 63,
E é o que eu sinto hoje. Eu me sinto sem força para defender esse governo, que eu não acredito nele. Eu me sinto sem força, sem energia, para entender essa loucura que de repente esse país virou, do gigante adormecido ao país traumatizado pelo 7-1, que é o pior país do mundo, onde a gente está numa merda sem fim que não vai acabar. Então, eu queria só compartilhar, talvez a coisa mais importante que eu gostaria de falar aqui, esse momento presente, a minha letargia me faz compreender alguma coisa do passado, e eu sou daquelas pessoas que acham que a história se repete. Os eventos podem não se repetir, mas as condições estruturais se repetem. E eu vejo algo do passado acontecendo hoje, inclusive a nossa falta de mobilização, e eu compreendo hoje um pouco mais aquele outro contexto ali. Pois bem, eu ainda vou fazer agora eu vou fazer um pequeno prolegômeno na minha fala. Quando eu mandei o título para cá, eu pensava em falar do livro que eu estou escrevendo, que se ele não acabar comigo, eu consigo acabar com ele até o início do próximo ano. Basicamente é um livro sobre a questão da memória, tentando entender o que significa pensar a questão da memória, muito entre aspas, pensando a memória, na verdade, como uma forma como as sociedades lidam um pouco com a temporalidade passada, fora da chave dos lugares de memória, ou seja, ou fora da chave da sociologia francesa, desde Durkheim, passando por Hobsbawm e tal. Então, o que é pensar a memória a partir do Ricoeur, o que é pensar a memória a partir do casal Asma, o que é pensar a memória a partir de Bergson, Freud, etc. Então, eu tenho me dedicado um pouco, a partir de objetos históricos mais ou menos precisos, a pensar a questão da memória. Porém, eu sou muito amigo do Valdeir, que falou mais cedo, e ele sempre me fala, olha, a gente tem que falar mais vezes do nosso trabalho, a gente não precisa apresentar sempre coisas, que ele falou de manhã, né? O atualismo, é bom revisitar o passado. Então, o que ocorreu? Nós acabamos de lançar, circular, e acabou de sair, tem uma semana, esse livro, que chama Teoria, Historiografia, Debates Contemporâneos. O último capítulo é um capítulo que eu escrevi para o Mampu do Rio, que o Luciano Figueiredo me convidou, cuja ideia era pensar a relação entre divulgação e ensino de história. Divulgação, historiografia e ensino de história, em 2012. E eu publiquei esse texto que acabou de sair, que vou circular aqui o livro para vocês darem uma olhada, inclusive para fazer publicidade do livro, cujo objetivo final, meu, era retomar a minha tese de 2006, que eu defendi aqui nesse departamento, e apresentar, então, a minha leitura daquela que eu fazia dos dados e dos meus objetos naquela tese a partir do meu olhar de hoje. O que eu percebi é que era impossível eu reescrever a minha interpretação, porque, em parte, eu acho que eu avancei na minha compreensão do tempo, do passado, diversas coisas. Ainda assim, eu acho que é uma tese importante que eu preciso... É um trabalho que pode contribuir para alguns debates, então agora eu vendo a Cláudia falar, acho que o que eu escrevi ali ainda tem algum sentido, ainda que eu não acredite em muitas coisas que estão ali. E entendi também que era importante eu retomar essa fala, porque seria, então, na minha opinião, a última vez que eu falaria, vamos dizer, desse trabalho que eu escrevi há 10 anos, ou pelo menos a última vez com uma certa centralidade. E achei que para a minha vida pessoal, para a minha biografia, seria interessante que essa última vez fosse aqui onde tudo começou. Então, pois bem, a minha questão fundamental, ela parte de duas observações preliminares. O que eu estou tentando desenvolver nesse livro é algo que eu, até agora, estou tentando construir a partir de duas metáforas, sendo que uma eu devo ao Marcelo Abreu. Existiria hoje, no mundo, na nossa relação com o tempo, em especial com a memória, uma relação que pode ser pensada por meio de duas metáforas que eu tento transformá-las em um paradoxo. Qual é um dos principais temores do mundo de hoje? O Alzheimer, o mal de Alzheimer. No limite, tudo esquecer.
Quando eu começo a falar do Alzheimer, eu estou dando uma disciplina, 1/4 dos meus alunos conhecem pessoas que tiveram Alzheimer ou tiveram familiares. A experiência, essa possibilidade do Alzheimer, ou seja, de esquecimento total, entendendo metaforicamente, ainda que a doença em si não seja isso, ela se contrasta com uma outra possibilidade do nosso mundo, que é a experiência de tudo lembrar ou de tudo saber. O Google talvez seja, digamos assim, a melhor ideia, ou seja, não existe hoje, na nossa sociedade super informada, ferramenta melhor do que o Google para nos informar de algo relevante ou irrelevante. Especificamente, como o Google é um universo infinito, eu recorto dentro do Google um pouco, faço alguma reflexão sobre a Wikipédia, como esse lugar, então, do tudo lembrar, que eu estou chamando de Mal de Funes, pensando no conto do Borges, a partir de uma sugestão do Marcelo. Então eu diria que a nossa experiência hoje em relação à temporalidade, em especial a memória, ela oscila entre esses dois maus. E via Derrida, estou tentando construir a ideia lá a partir do mal de arquivo, que são as duas pulsões básicas na leitura que o Derrida faz do Freud. São as duas pulsões básicas: a pulsão da destruição e a pulsão da conservação. Ou seja, essas duas pulsões da destruição e da conservação hoje estariam, dentro dessa ideia que a gente está tentando trabalhar do atualismo, estariam então em sua potência máxima, e é uma oscilação constante. Então nós viveríamos frente a esses dois imperativos, talvez, que é do tudo lembrar e o temor do tudo esquecer. Bom, dito isso, então esse é o pressuposto um pouco para pensar hoje a questão do lembrar, ou das formas de recordação. Eu diria um pouco na esteira do Ricoeur, mas ampliando o Ricoeur a partir da Eleida e do Jean Asma, que a memória, dentro da perspectiva ricoeuriana, ela é a matriz da história. Nesse sentido, um dos principais dilemas das formas de lembrar, então não apenas da memória, das relações que uma determinada temporalidade estabelece com a anterioridade, diz respeito a certos curtos-circuitos que ocorrem na interação entre divulgação, historiografia e ensino. Então, se esses dilemas, vamos dizer, ou se esses curtos-circuitos da interação nos ajudam a pensar essa estrutura básica do lembrar no nosso mundo, a partir disso, ou seja, desses curtos-circuitos, eu tive então um pouco cuidado aqui de trazer o que esse meu estudo pregresso pode nos auxiliar a compreender formas de saída a esses dilemas, ou formas de pelo menos administrar melhor essa interação sem curto-circuito ou com curto-circuito mais controlado. Então eu vou dividir a fala em 3 momentos, onde eu tento falar um pouco do objeto específico, muito rapidamente, que eu estudei, depois um pouco da questão da história, e por fim, o que eu acho que pode ser o futuro da divulgação científica. Isso diz respeito um pouco, dentro do nosso trabalho coletivo, que a gente desenvolve no UFOP, de uma tentativa essa de pensar a história para além das representações, a partir, por exemplo, da questão da apresentação. E também eu achei importante retomar isso, porque uma das nossos projetos é de pensar formas de popularização da história que atravessam não só o ensino, não só a história acadêmica, mas são construídos por outras pessoas, outros campos, de outros ofícios ou outros lugares institucionais. Pois bem, o meu objeto que eu analiso no livro, que foi a tese, é esse livro, essa enciclopédia, que trabalhava com uma ideia de informação daquilo lá que eu estou chamando de universo, pensando lá naquele texto do Alexandre Poiré, do universo de mundo finito.
Você comprava essa enciclopédia ou esse almanaque e ali você tinha 1 milhão de informações. Essa é a ideia. Então você poderia aprender 1 milhão de coisas, não mais do que isso. Então, dentro desse universo finito, eu tento dizer que os almanaques, desde o século XVIII, existe uma subliteratura de almanaques que antecipa, digamos assim, os manuais escolares, que procuram, antes de tudo, mostrar e lembrar que o tempo passa. Por mais que existam diversas formas de apreensão da temporalidade, há uma certa lógica que esses textos tentam aprender, que diz respeito que os anos e o tempo se sucedem. Ou seja, eu vou tentar voltar a esse ponto, mas são livros, são livros que enfatizam, então, que o tempo histórico é, antes de tudo, uma continuidade. São livros, em geral, escritos por eruditos e ou jornalistas, desde o século XVIII até os dias atuais, que se mostram como fontes e intérpretes de uma história que está sendo escrita e processada. Pois bem, no caso específico do Almanaque Abril, é interessante a história do Almanaque Abril, mas eu vou tentar ser muito breve, porque esse não é o interesse aqui, mas é uma tradição de uma obra americana, tem a ver com uma certa filosofia da editora Abril, de liberal, etc, etc. Mas uma coisa que me chama muita atenção quando eu analisei todos os exemplares de 75 até 2006, é que no ano de 1996, a obra, ela muda a sua forma de apreensão do tempo. Ela deixa de construir aquilo que os jornalistas chamam de contextualização histórica, para focar-se no que eles chamam de atualidades. Então, na época eu chamei isso como um sintoma, talvez, do presentismo, talvez hoje isso possa ser desenvolvido de uma outra forma. O fato é que o presente e as atualidades se tornam a categoria dominante para se compreender o presente e mesmo o passado. Para finalizar, esse tipo de obra, assim como o Google, ou a Wikipédia, eles pretendem sempre realizar aquele sonho, talvez, que o Borges, em Biblioteca de Babel, resume muito bem. É a ideia de reunir num único livro todo o saber produzido pela humanidade, reunindo num único espaço a totalidade das coisas e fatos. A leitura do Biblioteca de Babel mostra um pouco as consequências, talvez, nefastas dessa busca. Eu não consegui colocar aqui nessa lâmina tudo, mas o que eu gostaria de chamar a atenção é, para uma obra que supostamente é uma obra positivista, tradicional, etc., eu consigo constatar que a própria obra não respeita apenas a abordagem cronológica, por considerá-la insuficiente para explicar os eventos. Então, talvez, a minha pergunta era, em que medida uma memória mecânica pode servir, por exemplo, para uma cultura histórica que deveria ser reflexiva? E a minha constatação, e eu ainda hoje penso muito sobre isso, é que numa obra produzida numa inter-relação entre saber jornalístico, saber histórico acadêmico e saber histórico escolar, o passado oscila entre explicações estruturais e acontecimentais, porque a obra, de algum modo, se coloca como uma intérprete do tempo presente ou da história, mas ela própria percebe que a análise pura e simples por via dos eventos é insuficiente. Por outro lado, quando você procura uma obra como essa, ou quando você vai ao Google ou à Wikipédia, você espera no contrato de leitura entre o leitor e a publicação que ela te conte certos fatos e narrativas a partir de uma cadeia de acontecimentos que simplificadamente nós podemos chamar aqui de cronologia.
mas seria, na verdade, uma apropriação do tempo que enfatiza a continuidade. E o que eu tenho uma hipótese de que, na medida em que essa história anedótica, essa poética popular da história, que hoje talvez tenha migrado para a Wikipédia e outros meios, ela sai do ensino de história, ela procura alguns refúgios. Porque as pessoas, ou muitas pessoas, quando você entra no curso de história, pelo menos os meus familiares e de alguns amigos meus, entendem que rapidamente eu virei uma enciclopédia ambulante de todo o saber da humanidade. Por que existe essa expectativa? Por que existe essa demanda social por esse tipo de conhecimento? Então a minha pergunta é, nós devemos negar? Então a ideia de tradição no Brasil é uma ideia sempre ruim. Ou seja, o ensino de história, porque ele, para ser mais complexo, porque ele deve negar, por exemplo, a história dos grandes homens, a história dos eventos e das batalhas? Será que não é a partir daí porque que se possa talvez complexificar certas apreensões do tempo histórico? Em outras palavras, não é se apropriando de uma perspectiva da continuidade do tempo histórico que nós poderíamos inclusive também criar dimensões descontínuas da nossa relação com a temporalidade? Aí eu tento criar várias, muito a partir do Riquelme e tal, um pouco pensar qual é o lugar dessa história maior e da história menor, o que é uma história da crônica e a história de disciplina, etc., os fatos individuais. Eu não vou entrar muito nesse ponto. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é, em alguns momentos, essa obra em específico, como Manacabril, aboliu a cronologia. Usou ordens temáticas, ordens alfabéticas, etc. E analisando o arquivo da editora Abril, eu encontrei essa pequena carta que gostaria de chamar a atenção em relação a ela. Muito boa, como já de costume, anualmente o Almanac Abril, agora na sua edição 2005. Mas vem pedir toda a equipe do Almanac, acredito que muitos leitores, uma modificação na parte de História do Brasil. Por que não colocar os assuntos em ordem cronológica, em vez de ordem alfabética? Isso pode causar alguma confusão em alguns estudantes, pois em ordem alfabética os assuntos do século XVII, por exemplo, ficam ao lado com os do século XX. No ano seguinte, uma das manchetes da obra era: você pediu, nós aceitamos, a história do Brasil em ordem cronológica. No entanto, a minha leitura, então, a partir daquele gráfico, que sempre foi uma cronologia híbrida, mesmo sendo um refúgio da cronologia, mesmo um pacto de verdade sendo criado a partir de uma lógica cronológica, anedótica e factual, sempre essa abordagem cronológica ela foi cruzada ou mesclada por uma abordagem explicativa ou problematizadora. Então, escapar de um dilema, de um falso dilema, de uma história que explica mais em relação a uma história que narra menos, uma história que explica mais, uma história que narra e uma história que explica menos, uma história mais complexa e uma história, digamos, simplificada, eu acho que é um dos desafios para todos aqueles que querem pensar outras formas de presente, de passado e de futuro. O que eu quero dizer com isso? Dentro de certos limites, como por exemplo do ensino, eu me pergunto, claro, eu tenho várias objeções a pensar eu tenho várias objeções ao refúgio de a recusa de certas noções que a sociedade espera daquele saber. Ou seja, se a história quer ter um lugar no futuro, mais do que ir contra uma certa lógica, talvez nós deveríamos incorporar e negociar com essa lógica, como eu acho, sem querer fazer aqui um elogio acrítico, que eu percebo, por exemplo, em uma publicação construída por um jornalista. O jornalista não tem, sobretudo os jornalistas mais antigos, ele não tem nenhum problema em falar de eventos, de fatos, de datas, como se isso fosse um pecado mortal.
A cronologia, então, para obras tradicionais como essa, o que ela é, antes de tudo? Uma marca de historicidade. Ela é insuficiente? É. Ela enfatiza apenas a lógica da continuidade? Sim. Ela cria um efeito de real, um efeito que naturaliza a experiência do tempo? Sim. Mas isso não significa que a obra, no caso, eu acho que o ensino de história, então estou pensando muito aqui lá no PC, quando estou falando isso, nos PCNs, na ideia de uma história temática, etc. Esse tipo de abordagem, ou seja, cronológica, factual, ele não é ruim em si. Ele pode ser, na verdade, um elemento fundamental para a apreensão de outras lógicas e de outras experiências, digamos assim, em relação ao tempo histórico. Por quê? Que uma concepção, então, social deseja esse tipo de história. Eu tento uma resposta a isso. Por que a sociedade deseja esse tipo de história? Anedótica, factual, pouco complexa, linear. Porque esse tipo de história, ele dá um sentido de continuidade. Busca se explicar o que aconteceu. E o que aconteceu ontem me permite, digamos assim, dar sentido de continuidade à existência e dar sentido que eu pense ou eu controle o lugar da contingência na vida humana. É um sentido, então, uma apropriação, vamos dizer assim, conservadora, talvez até, do tempo histórico, do tempo vazio e homogêneo. Mas a minha grande inquietação é possível implodir o tempo vazio e homogêneo sem levá-lo em consideração? É um pouco essa ideia de que essa história e essa demanda social por uma história que enfatiza a continuidade, ela não deve ser descartada, pura e simplesmente, porque o grande desafio a quem escreve a história é pensar a relação entre continuidade e descontinuidade, o sincrônico e o diacrônico, etc, etc. Agora eu passo então a uma análise mais polêmica, ou talvez algumas propostas do que eu acho que deve ser essa relação entre ensino, historiografia e divulgação científica nos dias de hoje. Talvez eu até possa ler aqui, porque, enfim, não sei. Um ponto fundamental que eu gostaria de chamar a atenção. Muitas vezes o jornalista é o outro atual do historiador. Então tudo que ele faz é ruim, é simplificação. A gente, na academia hoje não pode falar mal do professor da escola básica como um vulgarizador da história, então se constrói um outro. O ponto fundamental é: nós nem ninguém monopolizará as representações e a experiência da temporalidade do tempo, ou mesmo a experiência da história. Se nós aceitamos essa premissa que o homem é um ser histórico, todos podem produzir, em teoria, boas ou más histórias. Nesse sentido, toda e qualquer produção histórica, de algum modo, ela nos serve para estruturar e desestruturar também a nossa vulnerável condição de ser e existir no mundo, dentro dessa minha perspectiva. Sendo assim, se a história, enquanto disciplina, ainda tem um futuro, na minha opinião, esse futuro passa pela internet. Então, por exemplo, as meninas que passaram aquele vídeo aqui, eu acho que ele tem que ir para o YouTube, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser produzido. Então, um dos aspectos que eu gostaria de chamar a atenção é: nós fazemos 400 horas de estágio na formação de professor. Por que não, um semestre ou em alguns momentos, escrevemos verbetes na Wikipédia que tem, digamos assim, um acesso, que a produção daquilo terá uma incorporação social, digamos assim, uma comunicabilidade, tá, do conhecimento exponencial, mas a questão da autoria, vamos dizer assim, tão fundamental nas lógicas avaliativas, hoje ficaria de lado. O que eu quero dizer, pensando, por exemplo, a Wikipédia, como um instrumento, por exemplo, de prática de ensino de história,
que eu quero dizer, basicamente, o rapaz que perguntou isso de manhã, não está aqui, mas eu acho que a estratégia deve ser essa que vem sendo utilizada por alguns movimentos sociais. Nós precisamos ocupar a internet, ocupar de várias formas, com o que nós produzimos aqui, com o que nós gostaríamos de saber, com e sem também o rigor acadêmico, por que não? Porque a experiência da história, ela é também continuidade, ela é também curiosidade, ela é também diversão. Daí eu falo um pouco algumas questões mais próprias da vida do professor, que nós professor universitário, nós não nos interessamos muito por isso, porque isso não nos vale likes. E é curioso, por exemplo, que pesquisas acadêmicas financiadas de ponta a ponta com dinheiro público não se tornem públicas. Que nós estejamos alimentando um mercado editorial onde nós pagamos para editores ganharem dinheiro fácil com o nosso dinheiro. E um projeto como Cielo Livros não vai para frente. Enfim, me causa espanto, por exemplo, o fato, para dar o exemplo da Wikipédia, mas poderia dar outro, o fato da Wikipédia em português é uma das que menos tem contribuição em relação ao número de falantes. De algum modo, acho que nós não estamos ocupando esses espaços, digamos assim, que nós poderíamos chamar então de popularização da história nos dias de hoje. Para terminar, eu gostaria de chamar a atenção, talvez a minha fala tenha sido um pouco caótica, em especial porque fazem 10 anos que eu não lido diretamente com essas questões. Mas eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto. Quando eu comecei a estudar algumas questões relativas ao ensino de história, eu li um livro do Mark Ferro chamado A História que nos ensinaram quando éramos crianças. E eu acho que uma das questões que nós deveríamos pensar nos dias de hoje é a história que nos ensinaram e nos ensinam quando éramos adultos e velhos. Porque a minha experiência individual é que quanto mais velho eu fico, mais eu me interesso pelo passado. E eu acho que nós, enquanto um dos campos profissionais que lidam com o tempo, com o passado, com o presente, por mais que essas dimensões possam ser problemáticas, nós devemos também saciar, antes de tudo, a curiosidade e o interesse pelo passado. Porque esse tipo de postura também é transformadora. Bom, eu gostaria de falar basicamente isso. Não sei se eu cumpri todos os interesses da plateia, mas agradeço a atenção. Estou aberto aqui a aprofundar um pouco mais essas diversas frentes que eu abri aqui ao mesmo tempo. Marcelo? Tá. A questão só... mencionou rapidamente a questão do atualismo, etc. E já vi você e Valdeir conversando sobre isso. Marcelo, fala um pouquinho mais alto. Tá. Já vi Matheus e Valdeir conversando sobre isso. Mas tem uma coisa que eu acho que a gente deveria considerar para poder pensar isso, que é a noção de um tempo alienado, né, que é próprio do nosso mundo agora. Assim. O que eu estou chamando de tempo alienado aqui tem a ver com a ideia de alienação lá na teoria marxista mesmo. A gente vive um momento que é descolado do passado, portanto a gente não percebe o trabalho do passado, o trabalho da história sobre nós, nesse sentido. O que você acha de pensar a coisa a partir também dessa ideia de alienação? Assim, né? Isso é uma questão. A outra é que esse ano mesmo escrevi alguma coisa, você lembra, né, sobre a cronologia para apresentar lá e tal. Eu estava pensando quando eu escolhi isso também, que lugar que aconteceu. Que, assim, parece muito óbvio que a cronologia corresponde a um dado antropológico ou uma constante antropológica que é um desejo de continuidade no tempo que é próprio da definição do humano, né? Mas e a gente, às vezes, denega, por valorizar isso, a ideia de que o disruptivo também corresponde a uma necessidade humana de lançar-se ao risco, de correr risco, de assumir a contingência. Mas a gente vive um mundo, e aí o Agamben tem no texto dele lá da Infância Histórica, ou a crítica do instante do contínuo, né? Insiste muito nisso. A cronologia, assim assumida por nós de maneira naturalizada,
Porque a gente está num mundo cultural que naturalizou, num mundo da cultura que naturalizou a cronologia. No fundo, a gente ainda é muito cristão quando trata o tempo, né? Então, assim, só queria que você falasse um pouco mais sobre a naturalidade da cronologia. O que parece não natural é a ruptura. E, no entanto, ela também é. Bom, pouco a nossa ideia com essa coisa do atualismo é o seguinte: há um problema na análise do Hartog e do Gundrich. Eles dizem basicamente o seguinte: nós estamos desacelerando. Aquela ideia da aceleração que constitui a modernidade não existe mais. O problema é que no nosso cotidiano nós não experimentamos essa aceleração. Então há um certo diagnóstico da desaceleração, há um certo diagnóstico que o passado não importa mais, que tudo é memória, tipo o Hartog fala o fim da crença na história. Mas eu não vejo isso para um livro como o da Heloísa. Estou vendo. Tem interesse na história. Como são novidade, ele gerou interesse, gerou filme, gerou livro, gerou produtos. Então, pouco da nossa ideia é de que talvez o problema é que dentro das constantes, aí um pouco é uma leitura heideggeriana mesmo, que o Valdir está tentando propor, né, da temporalidade autêntica e inautêntica. O atual, essa relação com o atual, é uma das formas de experiência da temporalidade que foge à tripartição do tempo. Então, o problema, por exemplo, do Hartog é que eles continuam pensando a experiência do tempo por meio da lógica passado, presente e futuro. Ou seja, tem uma lógica um pouco agostiniana, ou mesmo aristotélica. Isso se relaciona, a questão do atualismo, com essa questão de uma sociedade onde os objetos, os conhecimentos e as pessoas se tornam descartáveis. Então tudo pode ser, o presidente pode, nada mais atualista do que o nosso homem-bomba Eduardo Cunha. Não serviu? Vamos trocar. Ou seja, digamos assim, o primado do atual, mas que existe também nas formas como nós gerimos a tecnologia. Então um pouco da ideia do atualismo vem um pouco do celular, da nossa experiência com o computador. Nós precisamos sempre, ou com a experiência de ler o jornal na tela do computador, que todo o tempo, incessantemente, uma coisa está substituindo a outra. Talvez essa ideia, por deixar de lado a tripartição do tempo, nos ajude a compreender certos paradoxos que essas teorias, vamos dizer, para explicar uma certa descontinuidade na nossa relação com a temporalidade, não explicam. Um pouco a ideia é essa, eu acho que dizendo melhor, né? Ou seja, nós estamos tentando, sem deixar de lado o valor desses diagnósticos, tentando perceber porque há alguns furos importantes nesses diagnósticos. E aí, se a experiência do capitalismo contemporâneo é a experiência do descarte, do usou, jogou fora, é a experiência de consumir o mundo apenas e não de produzi-lo, de consumir a história e não apenas produzi-lo, de consumir a política e não apenas produzi-lo. Essa é uma experiência de alienação. Acho que é importante incorporar a ideia de alienação, tanto a la Marx ou via Hannah Arendt mesmo, né? Que está ligado, ainda se a gente quiser dentro, ainda um pouco para manter uma certa fidelidade ao marco teórico heideggeriano, a ideia talvez do próprio esquecimento de si. Uma das consequências talvez do atualismo, na sua radicalidade, é justamente esse esquecimento de si, que tem uma consequência perversa para a ação política, por exemplo. Em relação à cronologia, eu concordo totalmente com o Ayrton, com o que você falou, etc. Mas para a gente fazer isso, a gente não precisa descartar a cronologia. Então, eu confesso que fico um pouco chocado com a apresentação da Cláudia Litt, que ela usou exatamente o que eu falei isso, né? Ainda existe história narrativa, ainda existe história acontecimental e sempre vai existir. A questão, talvez, fundamental é mostrar os limites dessa abordagem, desnaturalizar a cronologia, não descartá-la, que é um certo pressuposto
que é o da substituição. Então nós vamos agora substituir o aprendizado da história pelo que há de mais moderno e avançado dentro da historiografia ou dentro das vertentes pedagógicas de Platão. Sendo que eu vou dizer aqui então, e não quis falar, qual é o objetivo básico dessas reformas? É colocar as disciplinas das humanidades a serviço da pedagogia. Se trata, antes de tudo, de disputas de poder no interior das universidades e no interior dos campos de produção do conhecimento. O que se quer com a reforma da universidade é criar um grande básico que vai ser gerido pelas faculdades de educação, que vão contratar mais e mais professores. É assim que eu leio, posso estar totalmente errado, mas toda vez que eu pergunto, e quem vai ganhar com a tal interdisciplinaridade? Todas as pessoas ligadas à produção de consultoria, que é legítimo, de livro didático. Há grandes grupos de faculdade de educação, as pessoas que estão no Conselho Nacional de Educação ficam em silêncio. Silêncio esse, ao meu ver, revelador. No fundo, nós estamos falando de reformas que vão acabar com os cursos de história. No limite, você não vai dar, no Cefetes hoje, IFETs, você já não dá mais aula de história, você dá aula de ciências humanas. Se você é formado em história, você dá aula de história. Se você é formado em geografia, você dá aula de geografia. Mas em breve, você não vai precisar mais fazer história, você vai fazer curso de humanidades, coordenados. A matriz curricular do Enem já está bem próxima. Se trata, antes de tudo, de uma disputa por mercado de trabalho. E o conhecimento histórico especializado, dentro dessa lógica do atualismo, vai deixar de ser importante. Sobretudo se nós ficarmos só fazendo a nossa pesquisa, alimentando os Lattes e não ocuparmos os lugares, digamos assim, realmente, aonde o conhecimento, a produção do conhecimento está passando. Eu estou extremamente preocupado, não por mim. E se eu fosse jovem, mais jovem que eu sou, mas se fosse você, estaria mais preocupado ainda. Que é o futuro, inclusive profissional de vocês, está em disputa. Talvez. Eu queria voltar na coisa do uso da internet, que eu acho que é uma questão, um desafio nosso, assim, contemporâneo, bem atual, né, que é essa coisa da história das novas mídias. Como fazer essa... Eu tenho ouvido muito de amigos que dão aula que expressamente proibiram se usar celular na sala de aula, porque ainda não é entendido como uma ferramenta possível para se usar na sala de aula como recurso, né, de alguma forma. E eu queria pensando duas questões, assim, se uma coisa que me intrigava muito, me intrigou quando eu entrei no curso, era que historiador não escrevia roteiro de filme, historiador não trabalhava com mídia, historiador não trabalha com música, historiador não trabalha com nada, né, de certa forma. Isso tem mudado, eu acho, e esse diálogo que você está falando com os jornalistas tem mudado isso também. Mas eu fiquei pensando duas questões assim. É claro que as pessoas usam a internet muito hoje. Existem várias fanpages, existem vários blogs, a Wikipedia é usada de certa forma, o YouTube é muito usado, né, as meninas que trabalham nos trabalhos também. E minha pergunta seria o seguinte, se essa dinâmica, se esse movimento também não serviria para a gente repensar a própria escrita da história, de certa forma, porque de certa forma ainda a gente trabalha com a narrativa ainda muito quadrada, né, as apresentações ainda têm um formato ainda muito... Acho que a antropologia já dialoga melhor com essas formas de apresentação de resultados de trabalho, e a gente nem tanto, assim, eu acho que a gente está muito preso ainda. Eu espero ver uma tese sendo apresentada em forma de documentário, não sei se a gente vai ver isso, mas seria interessante, porque também é dialogar a forma, e se isso também não faz a gente voltar a repensar outros objetos possíveis para se pesquisar a história. Por exemplo, você falou muito em memória, essa memória também produzida de outras formas, assim. O YouTube é um grande acervo disponível de falas as mais diversas sobre várias outras, que não são exatamente, às vezes, o lugar que a gente está procurando por memória, né? E aí eu fiquei pensando se essas duas questões fazem um pouco sentido. Nisso que você estava falando um pouco de trabalhar com... Você trabalhou com a Wikipedia, né? Também fiquei pensando um pouco nessas questões, assim. Uma coisa que eu acho, eu vi o vídeo aqui, eu tenho várias discordâncias da forma como a questão das identidades são trabalhadas. Mas o filme, assim, desculpa a palavra, ele é do caralho. Entendeu? Ele é muito bom, a edição é muito boa. A gente não pode ficar achando, no próximo que elas fizerem, tomara que elas façam, vai melhorar muito. Mas é assim, a gente aprende nesse tipo de coisa, é fazendo também.
na próxima vez os problemas do som vão ser resolvidos, etc, etc. Mas eu tenho certeza de que esse vídeo vai ter um impacto muito maior do que alguns artigos que são produzidos, ou até teses sobre essa questão do racismo, do preconceito, etc, etc. A questão é, nós não podemos apenas consumir história. Então acho que é um grande retorno que justifica a essência do PIBID o vídeo que elas fizeram. Porque ele suscita discussão, ele valoriza os sujeitos, valoriza os atores, mostra a relação da universidade com a cidade. Então a grande questão é que eu acho que a mudança não vai vir de dentro. A mudança, em geral, dentro da ciência, etc., da ideia lá do cientista normal, etc., ela vem das margens, vem de outros lugares. Vem do PIBID, que é um programa marginal, que por isso está sempre ameaçado. No momento, o governo não pode pensar na grande idiotia que foi o Ciência Sem Fronteira, em grande medida. O PIBID que é talvez o grande, está falindo, digamos assim, o Brasil. Eu acho, então, para dizer basicamente, o que nos falta, primeiro, é ousadia, e segundo, provavelmente nós não faremos, eu acho que o principal problema é que toca no narcisismo da figura autoral do historiador. Não é possível, muitas vezes, você fazer um blog, ainda que você possa ter iniciativas como, por exemplo, o Valdeir, que tem um blog, produz videologs, etc., mas para a gente produzir trabalhos de fôlego, como por exemplo esse vídeo que a gente viu, só é possível com trabalho em equipe. Isso fere a figura narcísica, primeiro, do autor e a forma como a pesquisa foi construída. Então, nas ciências humanas, porque de fato há picaretagem, gente que escreve um artigo de 3 páginas assinado por 10 pessoas, mas nas ciências humanas a gente tem medo de trabalhar coletivamente. E se apropriar desse mundo que está aí e a gente não quer dialogar com ele, ou seja, a gente tende a não querer ser contemporâneo do nosso próprio mundo, significa repensar as formas de produção do conhecimento. E elas passam, na minha opinião, pelo trabalho coletivo. Segundo, último ponto, uma coisa que me chama muita atenção lá no Derrida, no Mal de Arquivo, que ele pega o texto do Freud sobre o bloco mágico, e ele não se interessa tanto pelo argumento do Freud, mas ele vê, olha, o Freud, para explicar a sua teoria do inconsciente, que é aquele quadrinho que você escreve lá e fica guardado lá no... Igual quadro que a gente usa, a gente escreve e fica guardado lá no fundo, igual criança usa, né? O que a gente escreveu, como se fosse um palimpsesto, né? E aí você abarca aqueles quadrinhos rosa, né? Que você escreve, e toda a teoria freudiana ele tentou resumir um pouco por essa metáfora do bloco mágico. Uma coisa que o Derrida fala é que, na verdade, para explicar uma forma interna de se recordar, o pai, vamos dizer assim, da psicanálise faz uso de um objeto exterior. Então, em alguma medida, o que eu acho é que a nossa forma contemporânea de lembrar passa também por um arquivamento que é produzido por objetos tecnológicos, como, por exemplo, fotografia, máquina de filmar. Então, eu vou te dar, para finalizar, um exemplo. Uma das coisas mais geniais que está acontecendo, pelo menos lá no FOP agora, é uma disciplina que o Valdeir está dando sobre anos 80. Então, basicamente, a ideia é, vamos pensar nos anos 80 para além da história política. Todo mundo pode produzir algo sobre os anos 80. Só que o grande desafio é, ninguém que faz a disciplina, com exceção de uma pessoa, nasceu nos anos 80. Então, o que significa pensar o que foi o rádio, o que era o surf, o que era a novela, o que era a experiência da tempo, porque a gente não os anos 80 não foi só as diretas, não foi só. Eu fui convidado para participar dessa disciplina. Basicamente, o que eu fiz? Eu peguei, porque meu padrinho conseguiu uma câmera Super 8, que eu acho, que você conhece, com uma câmera Super 8, ele filmou o meu nascimento, que era algo muito raro nos anos 70. E eu tenho alguns vídeos, por ele tem esse padrinho que gosta muito de câmeras fotográficas, que me filmou, por exemplo, falando da eleição de 89, quando eu tinha 12 anos. Eu conheço seu pai. Eu sei disso. E o que aconteceu? Várias coisas que eu acreditava, só para dar um exemplo banal, mas tem coisas muito profundas para minha história. Eu, por exemplo, achava que eu tinha apoiado o Brizola. Mas não, no vídeo eu falo claramente que estou em dúvida entre o Brizola e o Lula. Só para dar um exemplo mais trivial. Esse arquivo
ele me faz repensar. Eu me reconheço parcialmente naquele passado, não plenamente, o Bergson ou o Riquet talvez eu dia, mas ele me faz repensar a minha própria história e algumas coisas muito profundas. Então, não é fazer uma autoanálise da minha pessoa, mas pensar a minha própria história. Ser aqui o Pierre Nora lá no Lugar de Memória, isso é uma coisa que eu devolvi essa ideia. Ele, de algum modo, vê de forma negativa o fato de cada um ser historiador de si mesmo, mas isso não é ruim. Porque para nós termos outras relações com o mundo e com o tempo, nós precisamos aprender a repensar a nossa própria história. E para sermos professores que levem os alunos a pensar outras relações com o tempo, com o passado, com o presente, por que os alunos são loucos com a história antiga? Eles vão ocupar o MEC se tirar a história antiga e a história medieval. Porque tem muitas coisas que ajudam, que nós deveríamos pensar. Por que essas pessoas querem essa alteridade, por exemplo? Então, enfim, isso envolve, antes de tudo, na minha opinião, e isso é um grande desafio, nos apropriarmos da técnica. Então, por exemplo, eu tenho grande dificuldade de me apropriar da técnica, de entender certas lógicas. Eu acho que o desafio delas que fizeram vídeo um pouco foi esse. Aprender o que é editar, filmar, gravar, mas porque nós não dominamos. Talvez quem está nascendo agora já nasce sabendo, enfim, não sei. Mas a gente que está nesse gap, aprender algumas técnicas de produção de passado que passem por uma comunicação para além do texto é fundamental. Então nesse texto que eu publiquei aqui na Vale História, uma coisa que me chamou muita atenção sobre a negação e o revisionismo em relação à ditadura é que ele se dá, antes de tudo, por imagens. Não tem como pensar, vamos dizer, o que está acontecendo agora sem pensar em imagens, sem pensar em videozinho da Dilma falando tanto de bobagem que circula no YouTube. Isso tudo vai, de algum modo, contribuindo para entender esse clima que a gente está vivendo. Bom, vamos fazer uma última rodada, então, com 2 ou 3 perguntas. Ela já está inscrita. Qual é o seu nome, por favor? Rosa, Carlos e... Pode começar. Eu acho assim, você, não sei se a minha fala e o questionamento vai ser viável, porque para um nível de discussão, né? Eu estou saindo já apresentando e aí volto o interesse mais profundo, né? De resgatar o passado. Ou um outro olhar, que é um olhar de eu já fui militante, todo um processo. Então, esse olhar hoje, eu sinto ele distante na realidade hoje dos professores, de quem é professor de história. Se convidar hoje um professor para estar presente hoje no debate, é um martírio, é você estar assim, é isso, você está no passado, eu não vou perder meu tempo para ir passar um dia para ouvir. Então nós temos uma realidade hoje que eu fico olhando, gente, como que nós vamos conviver esse mesmo medo que você fala? A história está desaparecendo. Em Minas Gerais, por exemplo, quando entrou a escola com aquele curso, né, o ano passado que teve e tal, a história diminuiu a aula. Então, era 2, passou para 1. Então, a gente percebe que ela está acabando. E os professores, eu sinto que a gente não está perdendo, os professores não estão percebendo isso. Eu acho que é um questionamento que tem que ser levado não só dentro da faculdade, mas para a sociedade de modo geral. Porque o aluno ele tem interesse dessa busca, desse novo, desse confronto. Por que ele tem? Porque ele está convivendo com a realidade social. Né? Ele está vendo o conflito na rua, ele está vendo o pessoal indo para a rua agora manifestar. E aí, professora, você não vai? Você vai? Então, o que você tem para falar se você também não acompanha esse processo? Eu acho assim, uma alienação hoje, assim, pesada. O professor, no momento atual, eu me sinto assim, ser professor de história, esse é o questionador, esse é aquele que vai estar, né, defendendo ou vai ser contra. Eu acho hoje um grande desafio. O resgate da memória, né, que eu acho que um pouco já foi comentado isso, eu acho que tem que ser feito, né, e não só a nível de um abril, mas eu acho que os movimentos sociais,
que nós tivemos, e livros e mais livros, e que na época da ditadura desapareceu, publicava e desaparecia, né? Onde que estão esse material que fala do povo, que fala da história de luta? Hoje, se nós estamos aqui, tem alguém que lutou, batalhou por ele, né? Então, onde que ficou a história escrita, né? Eu acho que é um momento de resgate, né? Resgatar essa história desse povo, para que esse público que está aqui hoje conhecer, e não aquele livro didático que simplesmente conta uma história lá, né? Por alto. Queria falar rapidinho que eu acho que talvez as consequências perversas, até que tem consequências positivas, talvez o que a gente está chamando de atualismo, é justamente essa alienação da nossa condição de ser histórico. Ou seja, uma das consequências, talvez, de certas ideologias como o neoliberalismo ou de certos movimentos, é justamente essa perda da nossa potência de ação ou do agir enquanto ser histórico. Aquela ideia, talvez seja uma chave nostálgica, que eu esteja pensando nisso, talvez pudesse repensar, não tinha pensado por essa via ainda, mas a ideia de que nós fazemos história, ela é cada vez mais esvaziada. Então, num certo sentido, retomar, eu não diria resgatar, mas produzir no presente uma certa dimensão de que nós, enquanto seres históricos, nós podemos agir sobre certos processos que não são, digamos assim, totalmente irreversíveis. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção do que a senhora está falando, desculpa chamar a senhora, é que é raro, e eu não julgo, digamos, o docente, porque as condições da docência hoje, do exercício da docência, são muito duras e cruéis. Mas é raro alguém chegar ao final de uma trajetória ainda com interesse, com motivação para, digamos assim, pensar o novo, ou a mudança, ou como é a sua disposição, por exemplo, ao longo de todo o dia de hoje. Em parte, isso se deve, na minha opinião, a uma certa ideia que nós, contemporaneamente, vivemos no Brasil, de que tudo que é tradicional, tudo que é velho, não tem valor. O novo nos fascina muito. E aí, um ensino de história talvez mais ligado à presentificação, por exemplo, pensar o ensino a partir da história da alimentação, porque hoje nós comemos só comida industrializada, porque nós estamos perdendo. O que está sendo deixado para trás, em termos de sabedoria culinária, em termos de algo que nos constitui, porque nós gostamos de determinados pratos ou de outros. Isso talvez crie, vamos dizer assim, certa sensação de que há uma historicidade, inclusive, em hábitos supostamente tão banais como o hábito de se alimentar. E repensar a nossa própria alimentação, a nossa relação com o mundo, com o capitalismo, possa ser um caminho por meio de hábitos tão simples, mas fundamentais, como é, por exemplo, a questão da alimentação. É simples. O historiador pode produzir biografias? O que você acha disso? Então, o que eu acho é o seguinte, como nós não detemos um monopólio do passado, eu acho que qualquer um pode escrever uma biografia ou autobiografia. Só um momento, o pessoal lá atrás não ouviu o que você perguntou. Você pode repetir? Tá. É porque existe uma ideia, né, talvez eu esteja até enganado, que é a biografia produzida por exemplo, jornalistas. E muitos historiadores criticam. Eu queria saber se, na sua opinião, você é favorável, o que você acha desse movimento, porque o Brasil é um dos poucos países mais envolvidos, né, do mundo que só agora foi permitida a biografia. Em outros países, por exemplo, a biografia é muito vendida, é um produto que dá até dinheiro, sustenta vários biógrafos. A pessoa vive disso. Eu acho que tem um texto do Benito Schmidt, muito antigo, que saiu nas suas histórias, sobre comparar a biografia feita por historiadores e biografia feita por jornalistas. A conclusão que ele chega um pouco é que há biografias boas feitas por historiadores, assim como há biografias ruins feitas por historiadores, e o mesmo vale para os jornalistas. Porque o rigor, a ética, o compromisso em produzir um conhecimento ou uma narração digna, ela não tem a ver apenas com o ethos profissional. Tem a ver com uma série de formas de controle e também com uma ética individual, na minha opinião.
A única coisa que eu chamaria atenção em relação a isso é assim como eu acho que há pela cronologia, há um interesse das pessoas pela vida do outro, como aquele grande filme alemão, digamos assim, um interesse que pode gerar uma empatia política. Eu acabei de ler, não saiu em português, saiu só em italiano, uma biografia que foi escrita na Itália sobre Sócrates. Super interessante a vida do Sócrates. Eu tenho uma curiosidade em entender o que foi a democracia corintiana. Eu tenho uma curiosidade de entender por que o Sócrates era alcoólatra, ou não, se não era, etc. Eu vou falar isso que hoje em dia eu tenho medo de ser processado de repente pela família dele. O Sócrates não é meio do filósofo. Não, o Sócrates é jogador de futebol. Então eu vi agora no Netflix o dia do Galo. Um documentário sobre o dia que o Galo ganhou a Libertadores, que na minha opinião de história. E é um super vídeo para pensar, por exemplo, por que o atleticano tem uma identificação com o rádio. Em pleno século XXI, o rádio é fundamental. Tem uma série de coisas que podem ser pensadas ali, do ponto de vista da história. O que é o rádio na nossa formação? O que o rádio traz? O rádio é um antecessor da internet, na questão do ao vivo, do tempo real, etc, etc. Eu duvido, se você utilizar isso como um instrumento de ensino-aprendizado, isso não vai gerar, no mínimo, um debate acalorado na sala de aula. Então, eu acho que essas formas, como a forma biográfica, que interessam as pessoas, negar ou descartar é a pior saída. Mas você acha que existe, por exemplo, assim como muitos acadêmicos no Brasil têm muitos preconceitos em fazer, por exemplo, divulgação científica para a população, né, livros, jornais, revistas, os historiadores brasileiros, ou grande parte deles, tem muito preconceito em fazer biografia? Eu acho que hoje em dia não, até porque é uma forma de muitos ganharem O dinheiro. historiador acabou de ganhar o prêmio Jabuti como biografia. Acho que hoje não. Inclusive porque dá dinheiro. Se você quiser vender um livro que dê dinheiro, faça uma biografia. E a biografia de Jorge Ferreira sobre o Jango é uma biografia boa. Mesmo eu não gostando de Jorge Ferreira intelectualmente, eu acho que ele fez uma boa biografia. O Araújo acabou de fazer uma biografia sobre o Carlos Carlos Prestes. Prestes. Está começando a acabar com isso, né? Não, mas isso já é... Aqui no Brasil, isso, do ponto de vista acadêmico, esse discurso já está um pouco que, né, já passou. Gente, né? Renan. Na verdade, assim, se eu fosse... Você citou quem? O historiador? Porque tem duas grandes biografias de historiador, do Daniel, Ah, sim. mas já tem a conta biografia que ele produziu. Você citou outro? A Anitta já. Que é bom também. Claro. Bom, ok, eu posso fazer um pequeno, não é nenhuma questão, só um pequeno comentário. Mas pensando nesses diversos lugares onde nós encontramos a história, onde a história é construída, não é? Porque nós não monopolizamos a história, nós historiadores, nós não detemos o monopólio que ainda bem que não detemos o monopólio, né? Eu acho que, além de ocupar esses espaços, eu acho que nós precisamos dialogar com esses outros lugares, não é, que estão construindo a história. Não é? Aí eu me refiro à internet, não é? Eu me refiro ao cinema, eu faço referência à literatura, enfim, aos museus, não é? Porque a história está sendo construída de alguma forma. E como nós vamos nos posicionar diante dessa história que está sendo construída? Que diálogo nós vamos manter com essa história? Não é? Eu acho que isso é um grande desafio para nós. Não só nós, professores da universidade, mas os professores que estão também trabalhando com educação básica. Não é? Como lidar com isso? Como nós vamos nos inserir nisso? Né? E outra questão, porque infelizmente eu não pude assistir às mesas, né, pela manhã, mas quando se fala em cronologia, eu acho que há uma interpretação, às vezes, ou interpretações equivocadas sobre o que é uma cronologia. Né? E tem muita gente que vai dizer que cronologia está relacionada ao pensamento linear. Não é isso? Não é? É como se você vai traçar uma linha, traçar uma cronologia e seguir linearmente aquilo que está ali, mas não é.
Não é? A cronologia ela cabe à ruptura, a cronologia cabe, né, às permanências, ou seja, há uma forma muito mais complexa de pensar a cronologia, não é, do que a gente pensa, e que está circulando, inclusive, nos didáticos, né? Porque tem gente aí num afã impressionante de romper completamente com a cronologia. E isso é muito sério. Agora só esse comentário. Bom, podemos finalizar. Antes, porém, vou agradecer aqui novamente a presença do Matheus, sempre um prazer, Matheus. Agradecer também a presença do Valdei, né, que ficou aqui desde manhã, a presença do Marcelo também desde manhã. Eu fui o único convidado que não agradeceu formalmente o grupo, porque eu fiquei mais enrolado ali, quase dando uma de chato tecnológico, né? Não consegui entender o tese. Mas eu queria saudar vocês e dizer que eu acho que posso falar por nós três, para contar com a gente quando vocês precisarem. E mais, quando a gente tiver algum evento mariano, Ouro Preto, vocês compareçam e se façam ouvir, possam apresentar a experiência do grupo Travessia. Porque logo que vocês já apresentaram o grupo, eu lembrei de quando eu ia sair da universidade, a gente montou um negócio, ou melhor, quando a gente estava dentro ainda, um negócio chamado Fórum de Educação e Ensino de História. E aí tinha essa coisa fé, né? Bem religioso. Mas mas a gente tinha uma fé naquele negócio. E durou muito tempo. Durou, quer dizer, muito tempo para uma utopia pirata, como eu acho que essas coisas têm que ser, sabe? Sem ficar preocupado com uma dura. Porque, fatalmente, às vezes a vida profissional leva a gente para caminhos que fazem com que a gente se desencontre não irremediavelmente, mas que fica muito difícil levar. Não se frustrar com isso, porque essa experiência eu acho que é muito poderosa e a existência dela tem que ser replicada. Eu vou ficar muito contente no dia em que os alunos nossos lá do CHS fizerem alguma coisa semelhante, de maneira autônoma, como vocês estão fazendo. Então eu queria bater palma para vocês, na verdade, assim, para organizar uma coisa da maneira como vocês organizaram, contando obviamente com a boa vontade de todos, né, a nossa inclusive, mas de alguma maneira a gente está aqui militando pela história e o valor dela no mundo. Então é isso que vocês estão fazendo. Ok, agradeço também o público. E teremos próximos encontros, com certeza. Sim, com certeza. Você quer falar alguma coisa, Rafael? Não, é só um agradecimento final mesmo. Renan Faria, mas ele me deixou na mão, pode adiantar. Pessoal, eu vou adiantar, a gente vai oferecer um café aqui, eu sei que está todo mundo cansado, o dia foi extremamente produtivo, mas ao mesmo tempo cansativo. Nós já fizemos um agradecimento no início, mas não me canso de agradecer a boa vontade de todos, Raul Lanari, Valdei Araújo, a Soraya Dutra, o Charles Cunha do Vídeo, João Valdir, Miriam Hermeto, a Cláudia, Marcelo Abreu, Matheus Pereira, Adriane Vidal, que nos colaborou comprando 15 pedaços de torta. O prestígio do professor André Miatello, de todos os integrantes do PIBIT que contribuíram também para esse evento, para todos os integrantes do Travessia, meu sincero agradecimento, Bárbara, Thaisa, Poliana, que também não quis vir aqui, Iva Gilda e, de um modo geral, a todos nós, o Pedro, que ajudou muito para a produção desse seminário. E isso só seria possível com essa interação de todos. Meus sinceros agradecimentos. E um último detalhe, hoje é o aniversário da Bruna, presenteando. Eu queria também reiterar aqui o agradecimento do professor Delfone, né? Camisa 10, né? Todo mundo no peito, comentou, fez, né, assim, contribuiu demais para o evento, agradecer demais pelo carinho. Eu sei que no final de ano eles se aceitaram de pronto, assim, fizeram todo um esforço para estar aqui, te agradecer muito. Desculpar o amadorismo aqui da nossa improviso, porque a gente vai. E estendemos as parcerias, porque a nossa ideia é essa, estabelecer parcerias com os vários locais de discussão e formação docente, discussões sobre educação. Acho que a gente está carente disso aqui na Fafiche e essas parcerias. Só um último agradecimento aos professores da Escola Básica que vieram aqui, a Secretaria de Educação, que ajudou na divulgação, e dizer que a gente está muito contente porque esses professores puderam vir aqui participar desse debate. Obrigado, gente.